Bom dia aos irmãos e também a que nos visitam hoje. Queria convidar a todos para irmos juntos a uma porção da palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. E vamos ler do versículo 47 ao versículo 54. Quem não está familiarizado com a ordem dos livros da palavra, temos Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. É o quarto livro da Bíblia. A palavra do Senhor diz: Mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu, põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Como os irmãos sabem, recentemente começamos uma série de mensagens no livro de Números. Um livro que o seu nome original não é este. Este foi uma herança da versão latina da Bíblia. O nome original é No Deserto. Esse é o nome do livro, fazendo honra a segunda frase do livro que diz: falou mais o Senhor no deserto. E de facto é um livro que nos conta as jornadas da nação de Israel no deserto. Apesar disso, nós vamos a Números para conhecermos a Deus. Sempre que abrimos a palavra, podemos conhecer a história de uma personagem, de um povo, mas principalmente nós vamos a conhecer o caráter de Deus. E é isso que nós pretendemos com esta série: conhecer a Deus, apesar de ter um povo como Israel que desobedeceu muitas vezes. Nós falamos também de algum panorama deste livro. Tem 3 grandes blocos, né? Os primeiros 10 capítulos, Deus vai continuar a formar esta nação, dando alguma ordem, alguma organização, coisa que já tinha começado a fazer a partir do livro de Êxodo. Depois, no livro de Números, temos um segundo bloco, onde saem do Sinai, passam por Cádiz e chegam a Moab. E no final, que é o capítulo 22 ao 36, nós temos o povo lá nas llanuras do Moab, e é o lugar onde se desenvolve o livro de Deuteronômio. É ali onde Moisés vai dar a sua última, alguns consideram a última pregação dele. Quando nós vamos a esta passagem de hoje, nós já temos aqui algo no meio, assim, já tinha falado alguma coisa, e esta história dos levitas começa. Nós tínhamos pregado na última vez que Deus manda fazer ao povo um recenseamento, um censo, para contar as pessoas que tinham mais de 20 anos para ir à guerra. Deviam ser contados por tribos. Nós sabemos que existem 12 tribos e cada uma tinha que se contar as pessoas mais de 20 anos que iam à guerra, homens, para ter alguma organização.
E Deus vai continuar a organizar o povo também até o capítulo 10. Mas havia uma tribo que não podia ser contada, que era a tribo de Levi. Por causa disso, a primeira frase da passagem diz mas os levitas. Ou seja, vai-se contar o povo, não se dá a quantidade de pessoas, de homens acima dos 20 anos que estavam de cada tribo, mas os levitas, ou seja, os levitas não podiam ser contados neste período. Os levitas é uma tribo que o próprio Levi, o seu pai, foi um filho de Leia, e os levitas foram tomados por Deus por herança quando eles saem de Egito. Deus tomou os primogênitos de todo o povo, mas esses primogênitos eram tantos e diz: olha, vamos tomar melhor uma tribo que represente os primogênitos, e é ali onde Deus vai trabalhar com eles. Agora, aparece aqui um lugar que nós já tínhamos falado, que é o tabernáculo do testemunho. Este lugar que Deus manda construir lá em Êxodo, vai dando muitos detalhes do que deve lá ter, muitas coisas bonitas, estéticas que passam uma mensagem. E o tabernáculo do testemunho, de fato, também passa a ideia da presença de Deus ao povo. Então, sem perder aqui números, eu convido a todos para irmos um pouco mais atrás, uma passagem linda e que nos mostra muito sobre esta presença de Deus no tabernáculo. Capítulo 40 de Êxodo, e vamos ler versículos 34 ao 38. Um pouco mais atrás, algumas folhas para trás, entramos no final de Êxodo, capítulo 40, versículos 34 ao 38. A palavra do Senhor diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Esta é uma passagem, para mim, assombrosa, da parte do Senhor, onde podemos entender muito esta habitação, esta revelação da parte de Deus no tabernáculo. Nós também devemos estar conscientes e bem claros que Deus não é que estava lá reduzido a um espaço. Deus é um Deus onipresente, está em todas partes, e o próprio apóstolo Paulo diz lá em Atos 17 que ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Então era um sinal, uma maneira de dizer ao povo: eu estou aqui. Por isso é o tabernáculo do testemunho. Ele dá um testemunho público da presença de Deus. Para isso gostaria de dar uma simples ilustração. Por exemplo, os que estamos casados, nós temos aqui uma aliança. Esta aliança, de facto, também é um testemunho de um compromisso que nós fizemos. É um compromisso. Então, ele é um testemunho público do nosso casamento. Ele não é o nosso casamento. Ele é um testemunho do nosso casamento. Representa uma decisão que foi tomada. No caso dos irmãos, que dá um excelente exemplo, uma decisão tomada há 50 anos. Então, esta aliança é assim que funciona. Da mesma maneira, o tabernáculo dava esse testemunho, o tabernáculo, o testemunho, para dizer ao povo que Deus estava lá. Então, os levitas são escolhidos por Deus para terem este privilégio de tomar conta do tabernáculo. E no versículo 50, Deus vai determinar 50 sempre do capítulo 1 de Números, 3 funções para
os levitas. Uma é os levitas levarão o tabernáculo. A segunda, os levitas administrarão o tabernáculo, né? Tinha vasos e outras coisas mais. E os levitas se assentarão ao redor do tabernáculo. Então, a presença dos levitas no meio do povo estava relacionada à presença de Deus, à santidade. Os levitas tratavam tudo o que tinha a ver com a presença de Deus no meio do povo através do cuidado do tabernáculo. Agora, quando nós vamos entrar agora ao versículo 52 ao 54, também nos é dado um pouco mais de informação relativa aos levitas. Vamos ler o versículo 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. É um alerta. Deus está a dizer: ninguém mais pode mexer no tabernáculo a não ser os da tribo de Levi. E Deus está a ser muito exigente com esta lei. A pessoa que desobedeça vai morrer. Só tem que estar consciente que, apesar de ser de Israel e ter esse privilégio, ela não tinha o direito de mexer nas coisas do tabernáculo. Deus continua a falar agora no versículo 53, vai dizer assim: mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Deus também manda as tribos a acamparem de certa forma, mas ao redor do tabernáculo também só podia acampar a tribo de Levi. E a razão é muito clara. O Senhor diz: para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Esta palavra indignação, ela passa a ideia de ira. Quando Deus se indigna, Deus ira-se com alguém ou com várias pessoas. É uma palavra que está ligada normalmente no Antigo Testamento à ira de Deus. Então Deus quer passar uma mensagem clara ao povo. Ter a minha companhia é um grande privilégio, mas também é um grande perigo. Porque se nós pensarmos, o deserto não é um lugar assim tão saudável para fazer uma viagem de 40 anos. Perigoso, muitos animais, temperaturas muito altas e muito baixas. Mas o maior perigo não era nada disso. O maior perigo que Israel tinha era desobedecer a Deus. Por causa disto, esta mensagem tem um título: um privilégio perigoso. Um privilégio perigoso. Porque quando nós vamos aqui e lemos o livro todo, e eu convido os irmãos a um dia lerem o livro de Números, vamos encontrar vários episódios onde Deus indigna-se com Israel. Por exemplo, no capítulo 11, Deus manda fogo como castigo, porque o povo murmurou. No capítulo 11 também, Deus manda carne ao povo para eles comerem, mas depois os fere, por eles também terem desobedecido e terem tido falta de gratidão. Deus também ira-se com alguns líderes. No capítulo 12 encontramos a Miriam e Arão, pessoas que colocaram em causa a liderança que Deus determinou, colocando a Moisés como líder da nação. E a Miriam recebe uma doença na pele. Capítulo 14, Deus sentencia toda a geração adulta que saiu do Egito por ter querido desistir da posse da terra prometida. Capítulo 16. Deus esteve quase por destruir a todo o povo
de Israel, e pela intercessão de Moisés não o fez. Capítulo 16 também. A terra traga a Coreia a seu grupo como castigo, e o fogo de Deus queima a 250 homens. Capítulo 16 também. Deus castiga, Deus tira a vida a 14.700 pessoas por terem murmurado contra Deus e contra Moisés. Capítulo 21, temos a praga de serpentes. Deus castiga o povo através de serpentes venenosas. E capítulo 25, Deus ira-se por causa do povo se ter misturado com as mulheres dos moabitas e também terem adorado os seus deuses, e Deus aniquila 24.000 pessoas. Deus castiga, Deus faz justiça, porque o povo desobedeceu a sua palavra. E nós, como igreja hoje, acreditamos que as características de Deus são imutáveis. Ou seja, nós como igreja adoramos ao mesmo Deus de números. Não é um Deus diferente. No século II, houve um homem chamado Marciano, que ele leu a Bíblia e achou muito estranho para ele o Deus do Antigo Testamento. Começou a ler e ele não gostou do Deus do Antigo Testamento. E começou a fazer uma teologia muito emocional, muito para ele o que era certo e errado. Então ele diz, olha, o Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Então ele inclusive chegou ao ponto de pôr nomes ao Deus do Antigo e um nome diferente ao Deus do Novo Testamento. Porque para ele, ler estas passagens, por exemplo, da ira de Deus, lhe fazia impressão. Então ele inventou uma teologia onde o Antigo Testamento ficava excluído, vamos dizer assim, do cânon, e era um Deus diferente. Então ele movimentava as igrejas para só adorarem o Deus do Novo Testamento, porque esse Deus irado não é o Deus de amor, dizia ele, parafraseando a sua teologia. Agora, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos esse tipo de interpretações. Estas passagens, que são difíceis de ler, são duras, mas mostram o caráter de Deus relativo à sua santidade. Ele, de fato, toma-se muito em sério quando ele dá uma ordem. O povo podia desfrutar da sua presença, do seu cuidado, mas tinha que estar consciente que ele, como nós cantamos também hoje, é um Deus santo, santo, santo. E por causa disso, os homens, quando se encontravam com Deus, tremiam. Não por Deus, mas por eles saberem que eles eram pecadores. Tremiam. Isaías teve medo. Ezequiel, Moisés. Tremiam diante de Deus. João em Apocalipse também. É um Deus santo e nós pecadores. Agora, considerando que Deus é imutável, Ele é o mesmo de Números e o mesmo do Evangelho de Lucas, do Antigo e do Novo, Ele é imutável, Ele não pode mudar, não há sombra de variação no seu caráter. O que Ele teve que fazer é solucionar o problema. Em Números, soluciona com a tribo de Levi, para que o povo entendesse isto. Mas quando entramos ao Novo Testamento, vamos encontrar que a solução já não passa pela tribo de Levi, mas sim por um homem, Cristo Jesus. Vamos dar um salto ao Novo Testamento e ver algumas passagens em João e em Romanos, que também nos passam esta ideia também que Deus tinha deixado em Números. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 2. João capítulo 2. E vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz: E estava próxima a Páscoa dos judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E, irmãos, agora é João a falar, já não é mais Jesus. É João a falar sobre este episódio. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Cristo Jesus, na continuidade desse tabernáculo onde estava a glória de Deus, que depois viria a ser o templo em Jerusalém, chega a seu clímax com a encarnação de Deus, com Cristo Jesus. É ali que está a presença de Deus, é ali que está a glória de Deus. Quando Filipe um dia pergunta a Cristo: Cristo, mostra-nos o Pai. Cristo responde: quem me vê a mim, vê ao Pai. É ali que está a presença de Deus, já não mais no tabernáculo, não mais no templo, mas em Cristo Jesus. Mas também, assim como a tribo de Levi, que tomava conta do tabernáculo, e a tribo de Levi também passava essa mensagem onde eles, podíamos dizer, continham a ira de Deus, com Cristo também acontece exatamente o mesmo. Quando nós pensamos em Cristo, não somente pensamos na presença de Deus, mas também na ira de Deus. E vamos ver um versículo que mostra isto. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Alguns irmãos devem saber de cor, porque de facto é um versículo muito decorado no mundo evangélico e realmente é muito lindo. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, assim como a presença da tribo de Levi trazia aquele conceito de Deus está conosco, mas também este povo nos ajuda a que Deus não se indigne conosco. Pensamos da mesma maneira com Cristo Jesus. Deus está ali, mas também por causa de Cristo, Deus não mais se indigna com o seu povo. Cristo pagou na cruz do Calvário os nossos pecados e por causa disso, hoje, irmãos, nós podemos ter paz, alegria. Deus já não está mais indignado com o seu povo. Agora, nós como igreja, também devemos ganhar este senso de responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz que nós também estamos aqui e somos parte do corpo de Cristo. Há uma íntima relação entre Cristo e o seu povo. E hoje em dia Cristo não está mais corporalmente, Ele vai voltar, se dessa maneira, mas nós temos a Cristo, temos o Espírito Santo, e agora somos nós também que devemos dar testemunho ao mundo
de Deus. A palavra do Senhor nos chama também testemunhas. Nós dissemos ao mundo, há um Deus Santo, com o qual nós temos comunhão, intimidade e que também buscamos obedecer. Temos que dizer isto ao mundo, com a nossa vida de santidade e também com a maneira como nós falamos e a mensagem que nós passamos ao mundo. Somos testemunhas. É um grande privilégio, sim, mas também uma grande responsabilidade que Deus nos deu. Se por acaso alguma pessoa também está aqui hoje e não conhece a Cristo, nós como igreja lhe dizemos o seguinte: Deus está indignado com si. É um pecador e ninguém consegue resolver esse problema com a sua força. Não importa quantas vezes leia a Bíblia, venha à igreja, se batize, faça isto ou aquilo. Esses são mandamentos, mas não nos salvam. Se quer ser salvo, com muita alegria nós o convidamos para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E ali sim, pode ter a certeza que é salvo e que há paz entre si e Deus. Vamos concluir com um tempo de oração. Pai, nós mais uma vez te agradecemos por esta porção da palavra, este livro, Senhor, em qual temos estado a meditar e que te pedimos que nos continues a falar nele. Tu és o mesmo Deus e nós, Senhor, devemos ter o mesmo compromisso contigo. Obrigado, Senhor, pelo envio de teu Filho, porque nele temos comunhão contigo, mas também nele, Senhor, tu descarregaste a tua ira nessa cruz e hoje temos paz. Que com alegria podamos te servir de dia e de noite, cada dia da nossa vida neste mundo. Te agradecemos, Deus, e colocamos tudo na tua mão. Em nome de Cristo. Amém.